Franceses ou belgas? Quem inventou a batata frita? Na verdade, esse tubérculo é nativo da América do Sul, mas foi levado à Europa pelos colonizadores por volta do século XVI. Contam os historiadores que os belgas começaram a tradição de comer peixe frito com batatas. Mas numa época muito fria, quando os rios congelaram e eles ficaram sem peixe, decidiram então fritar as batatas. Mas como essa receita se popularizou? Quais são os tipos de batata frita? E hoje, como empreender com esse alimento? Tudo isso e muito mais vamos saber agora no programa A Origem da Batata Frita. A gente não sabe ao certo a origem histórica da batata frita, porque tem uma guerra se for os franceses ou os belgas, tá? Mas a gente sabe que a origem da batata em si é da América do Sul, mais naquela região ali onde eram os povos incas. E essas batatas elas foram levadas para a Europa e depois de um certo tempo, mais precisamente em 1681, os belgas eles dataram que a criação foram deles devido aos pescadores que já consumiam peixes fritos. E um grande inverno rigoroso acabou tendo os rios congelados e eles passaram então a consumir as batatas sendo fritas. Na Europa, a partir de então, eles passaram a consumir vários pratos. Então, por exemplo, na Inglaterra existe um prato muito famoso chamado Fish and Chips, onde seria literalmente o peixe com a batata. No Canadá também a gente vê preparos muito clássicos, sendo com batatas fritas, utilizando um molho muito gostoso à base de carnes. Então isso depende muito de cada país. Só sei que ele acabou sendo o queridinho de vários países, de várias culturas, e hoje é um pouco até complicado a gente falar qual é a melhor preparação, porque sendo bem feita, todos têm o seu valor. Ao longo da história, a batata frita ela foi difundida em vários países, em vários continentes, inclusive chegando aqui no Brasil com uma força total. Hoje a gente vê que é um prato extremamente versátil e também muito democrático, né? Tanto as pessoas mais humildes como até as pessoas com muito dinheiro consomem batata e tem várias formas de serem feitas. As técnicas utilizadas antigamente eram de uma forma muito natural para se fazer batatas fritas, tá? As pessoas tinham geralmente só o hábito de pegar a batata in natura, cortar de uma forma bem rústica e fritá-la diretamente no óleo, sem controle de temperatura, nada, de uma forma bem doméstica. Depois, com a evolução da gastronomia, a gente foi entendendo que a temperatura do óleo é um fator primordial para dar crocância. A gente começou a estudar também que é possível a gente conseguir mais crocância utilizando um método que hoje é um método moderno que se chama branqueamento, que é você primeiro fazer uma pré-fritura num óleo mais baixo, em torno de 160, 150 graus, para depois fritar a uma temperatura na faixa de 180 graus. Então, a principal evolução que a gente tem é realmente a tecnologia relacionada a fritadeiras elétricas e não só isso. Com o passar do tempo também, algumas indústrias passaram a colocar dentro da batata frita conservantes, e também outros produtos para manter aí uma crocância maior com outras gorduras. Hoje, quando a gente fala em batata frita, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a batata palito, mas a batata frita realmente é um processo assim que tem muita opção. A gente tem a opção de fazer batata chips, que não deixa de ser frita, só que ao invés de ser palito, é em formato arredondado, bem fininha. Temos a opção, para mim, que é a minha preferida, a batata canoa, que é aquela batata onde você pega a batata praticamente inteira, corta em 4 pedaços como se fosse gomos e depois frita. Temos a opção, que aí é um tchutchuzinho mais delicado, que é a batata noisette, que é em formato redondo. Provavelmente você já deve ter visto em algum hotel 5 estrelas, quando no café da manhã você vê aquela manteiga redondinha. Aquele formato redondinho se chama noisette, um equipamento que se chama boleador, onde a gente pega a manteiga, a fruta e faz com que o alimento fique redondo. E a batata noisette é exatamente feito com esse equipamento chamado boleador. A gente
realmente faz o formato redondo e depois faz a pré-fritura para depois fazer a fritura. E outros modelos, eu gosto muito também da batata rústica, onde inclusive é feito a fritura com casca, então dá mais fibra, fica um processo mais, vamos dizer assim, mais rural, mais rústico, mas dependendo da carne que vai acompanhar, super combina. Meu nome é Dênio de Oliveira, hoje eu estou com 60 anos, há 5 anos na Bem Brasil, ocupando hoje o cargo de CEO há 3 anos, vai fazer 3 anos em dezembro, que a gente ocupou o cargo de CEO, que eu ocupo o cargo de CEO. Vim para a Bem Brasil como diretor financeiro em 2019 e a partir de 2021 a gente assumiu esse desafio de tocar essa grande empresa, né, um caminho cada vez mais vitorioso. A Bem Brasil começou, né, na verdade, os 3 irmãos, né, que é o João Emílio, Zé Paulo e Celso Roqueto, plantavam batata. O pai deles já plantava batata em São Paulo. E aí eles vieram, né, migrando para Minas, aqui para o Alto Paranaíba, perto do Triângulo Mineiro. A gente viu essa migração, né, eles fizeram essa migração e continuaram o plantio de batata. E aí um dos irmãos, né, levantou a hipótese de por que não agregar valor a essa batata, né? Porque ele via, né, viajava, todos eles viajavam muito e viam em outros países, né, a produção da batata pré-frita congelada. E aí levantou-se essa hipótese e começaram a estudar, viajar, conhecer fábricas, foram em outros países que são mais avançados nesse aspecto, na Europa, né? Principalmente Holanda, Bélgica, França, viajando e procurando e conhecendo outras indústrias, né? E aí a partir disso, né, desse conhecimento levantado, tudo isso mapeado, começaram esse processo de criação da Bem Brasil, né? Começaram a criação da Bem Brasil. E aí, a partir de 2006, foi implantada a primeira linha aqui em Araxá, né, onde é a matriz da empresa, em Araxá. Colocaram a primeira linha e começaram a produzir essa batata pré-frita congeladas em 2006. E a gente vai fazer 17 anos, né, uma empresa super nova, agora em dezembro a gente faz 17 anos. É uma empresa nova, uma empresa que tem uma vida ainda pela frente, né? Ela já construiu muita coisa, mas ainda tem um caminho muito grande pela frente. A Bem Brasil, né, tem vários cortes de batata pré-fritas congeladas, né? Hoje são vários formatos, né? A gente tem crinkle, fininhas, steakhouse, então a gente vem com vários formatos de batatas pré-fritas congeladas e a gente agora está com um momento de lançamentos. A gente está lançando hash browns, ou seja, as batatas raladas, que a gente colocou uma linha agora em 2022, a gente iniciou uma nova linha, que a gente tem as batatas raladas e também tem as batatas formatadas, que a gente chama, que é da massa da batata. A gente faz as carinhas, a gente está fazendo dadinhos com queijo. Então a gente tem essa inovação, né, e esses produtos. A gente colocou também na nossa linha uma linha de anel de cebola. Então a gente também a gente importava esse anel de cebola da Bélgica. A gente parou essa importação no ano de 2022. E aí a gente começou a fazer a nossa batata também brasileira, a nossa anel de cebola também brasileiro, dentro das nossas unidades, para que isso possa atingir. Então, assim, a gente vem com vários produtos, várias inovações que ainda vão vir e vão surgir várias inovações desses produtos. A Bem Brasil, né,
desde 2006, o desafio, né? O primeiro desafio foi ser a primeira batata indústria, né? Foi ser a primeira indústria de batatas pré-congeladas do Brasil. Então, assim, não tinha nenhum know-how aqui no Brasil, não tinha nenhuma história, nenhuma onde perseguir, né? Como que a batata chegaria, como que isso poderia fazer. Isso foi feito o levantamento lá atrás, né? Das empresas que eles conheceram, mas no Brasil o cenário é diferente, né? Aqui é um país com muito calor, é um país que né, as condições climáticas são diferentes. Então eles tiveram que fazer esse desenvolvimento. Então esse foi o primeiro desafio. E aí em 2010 montaram a segunda linha aqui em Araxá. E aí veio depois disso veio o desafio maior, que foi a implantação da fábrica de perdizes. Ou seja, resolveram ampliar mais essa fábrica, ou seja, crescer a capacidade da Bem Brasil em 1,5 vezes. Então, assim, quando eles fizeram isso, um desafio gigante, né? Porque isso teriam que ter batata do campo vindo para a indústria, e toda uma logística, todo um financeiro. Então, esse foi também um dos grandes desafios, né? E que também passou do primeiro, que foi a plantação, e esse que foi a ampliação, né? E aí, a partir de agora, nós estamos com outros desafios, que é a internalização, ou seja, a gente começar a exportar essa batata pré-fritas, né? Não só vendida no Brasil, mas exportar isso também. Então, os desafios são constantes. A batata, né, quando ela entra na indústria, né, tem o setor de qualidade da própria agrícola, ou seja, ela pega a batata in natura, verifica a sua quantidade de sólido, né? O que é o sólido? O sólido é o que a batata tem de não água, ou seja, é até estranho falar, mas é o que ela tem para que a batata seja mais crocante, seja mais firme. Então, a batata da indústria é diferente, a espécie, né, é diferente. A nossa estrutura, né, começou com uma verticalização muito forte. Os 2 dos 3 acionistas plantam a batata, né? Então os 2 correspondem a 70% da nossa matéria-prima. Então eles nos abastecem com 70% dessa matéria-prima. E os terceiros, né, muitos deles começaram lá em 2006 e vieram ampliando, vieram crescendo as suas áreas. Outros entraram no caminho, então a gente escolhe, a gente vai lá, faz essa parceria, porque é um valor muito forte também no Brasil, que é a parceria, a gente entende que é o parceiro correto. Então hoje eu tenho de 18 a 20 produtores que nos atendem, e muitos deles começaram lá atrás, como eu falei, e vem crescendo em área, vem crescendo. Então a batata, a gente sempre prioriza a qualidade dessa batata no campo. Essa batata é colhida, a gente lava ela na indústria, a gente prepara toda essa batata para que possa ter as melhores características para a produção da batata pré-frita congelada. As batatas vêm do campo, né? E a gente, desses produtores, tem a colheita, a gente acompanha muito, a gente tem um setor de agrícola dentro da indústria que acompanha toda essa parte de plantio, de conservação, de utilização de defensivos. Então essa batata chega na Bem Brasil, ou ela é armazenada em um certo período, ou ela vai direto para a produção, né? Então ela é lavada, ela é lavada e vai direto para a produção. E aí ela é escolhida pela qualidade,
todo o formato, né, o tamanho, então ela é separada pelo tamanho, então a gente vem fazendo esse processo e aqui é armazenada, ela vai suja para o armazenamento, ou seja, ela vai entra dentro do armazenamento da batata. Hoje a gente tem silos que comportam 400 mil toneladas de batata in natura, que é para que eu possa, como eu falei, a gente não ter essa ruptura, tentar sempre ter a batata para o nosso cliente no momento que ele precisa. A batata, né, quando ela entra na indústria, né, tem o setor de qualidade da própria agrícola, ou seja, ela pega a batata in natura, verifica a sua quantidade de sólido, né? O que é o sólido? O sólido é o que a batata tem de não água, ou seja, é até estranho falar, mas é o que ela tem para que a batata seja mais crocante, seja mais firme. Então, a batata da indústria é diferente, a espécie, né, é diferente da batata de campo, ou seja, a batata de mesa que a gente chama, que é aquela batata que está em supermercado e tudo. Aquela batata ela tem um sólido menor. Para a indústria, ela tem que ter um sólido maior, porque todo o processo da indústria, que não tem nenhum conservante, não tem nada, ela é feita com a base desse sólido. Então, a gente consegue fazer uma batata crocante, uma batata bem firme lá. Então, eles olham esse sólido, olham tamanho, olham se tem qualquer machucado na batata. Então, tudo isso é olhado na entrada da batata. A batata, né, quando a gente recebe ela do campo, parte vai armazenada e parte vai para a produção, ela entra, né, ela passa por uma parte que descasca essa batata através do vapor, ou seja, ela é vaporizada e a casca sai, a gente tira essa casca, a batata vai para um corte, né, ela vai para um corte e aí é selecionado esse corte pelo tamanho, ou seja, pelo tamanho eu direciono para qual batata que vai ser, se vai ser uma batata de uma classe A, B ou C. Então isso a gente também faz isso nesse classificador, passa por um momento onde qualquer defeito, né, ele é cortado. Então eu tenho máquinas que a batata passa 3 vezes, vê em qual o defeito, e ela vai para uma outra máquina que corta essa batata, esse defeito, e ela volta para a produção sem o defeito e vai caminhando, né, e vai para o secador, ou seja, eu seco essa batata para que eu tiro um pouco dessa umidade dela, né, para que ela fique mais firme. Como eu falei lá atrás, né, a batata é composta de sólido e água, né, então tem essa parte do secador e vai para uma pré-frita, ou seja, ela passa alguns segundos numa pré-fritagem só para mantê-la com crocante, então assim, para ficar com crocante, tanto é que ela não está pronta, né, para o consumo. O consumidor em casa ele tem que fritar ou na airfryer ou no óleo, né? Então isso é feito e depois essa passagem pequena, né, no fritador, né, só para dar essa consistência, essa selagem que a gente fala, e ela vai para o congelamento e vai embalada. Então isso é o nosso processo e vai para o consumidor. A Brem Brasil tem uma capacidade de 500 mil toneladas, né, de produção ano. Hoje a gente está aí fazendo 450 mil toneladas, 460, 470 mil toneladas ano. Então assim, a gente consegue fazer isso, né, nas batatas pré-fritas e nos formatados. Nossas batatas elas são paletizadas por robôs, ou seja, todo robô ela paletiza essa embalagem e entra nas câmaras frias de produto acabado, né? Hoje eu tenho uma capacidade aqui em Perdizes de 66 mil
posições pallets, e aqui em Araxá de mais 15 mil posições pallets. E essas armazenagens, em pré-redizes principalmente, toda ela automatizada, ou seja, ela entra na câmara, ela é paletizada pelo robô, entra na câmara, um robô pega, leva para a posição que ela é definida, e aí na expedição, ou seja, quando eu vou fazer a entrega para o meu cliente, na expedição, o robô vai lá, tira essa embalagem, tira esse pallet da posição e leva lá para que seja colocada no caminhão. Então tudo isso é muito automatizado, né? Tudo isso é muito moderno. O produto congelado, né, esse armazenamento, ele tem que ser conservado com esse frio, né? Ou seja, então as nossas câmaras sempre conservam os produtos a menos 20 graus, né, menos 18 graus, para que essa qualidade, né, mantenha, né, essa qualidade permaneça. E aí quando vai para o cliente, a gente sempre orienta para que o cliente também armazene essa batata num frio adequado, né, numa condição adequada de frio, para que sempre continue mantendo essa qualidade. Aí quando a gente faz essa distribuição, né, quando a gente fala que a gente orienta, né, para que os supermercados e os nossos clientes mantenham essa distribuição, esse frio para que mantenha o produto com qualidade, hoje a gente distribui para vários supermercados, né, diretos, ou seja, muitas redes regionais, muitas redes nacionais, os atacarejos que são muito fortes hoje no Brasil, então a gente tem essa distribuição direta para atacarejos. A gente tem os nossos distribuidores, que são uma fonte importante também, que vem desde o começo da Bem Brasil. É uma fonte importante também que distribui para os pequenos supermercados, para os comerciantes. Então ele também tem um papel fundamental nesse processo da Bem Brasil e a gente vem mantendo essa distribuição. Essa distribuição, os caminhões são todos terceirizados, a gente não tem frota própria, ou seja, os caminhões são terceirizados, mas a inteligência da logística, ou seja, a roteirização, tudo isso é feito pela Bem Brasil, mas os caminhões são terceirizados. O Brasil, né, com essa terceirização de caminhões, né, e tudo isso, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente que a gente fala, né? As extensões são muito grandes, então a logística, né, requer uma preocupação, porque é um valor muito expressivo no nosso negócio, por essa distribuição no Brasil inteiro. Então a gente tem uma preocupação de controle, uma preocupação de manter isso muito bem verificado, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem por essa extensão, né, que é o Brasil, para que a gente mantenha esse número muito na mão. Então a gente tem esse controle muito na mão da logística nossa. A Bem Brasil veio reformulando muito a exportação, né? Como eu falei que lá atrás, que a gente está tentando um novo desafio, que é essa parte comercial externa, ou seja, a gente vender para outros países. A gente reformulou em 2020 toda a nossa área de Comex, a gente criou uma área, então a gente veio estruturando, veio fazendo. Então hoje a Bem Brasil já está no Peru, Paraguai, Bolívia, Chile, Taiwan, a gente já exporta para os Estados Unidos, a gente também vai começar agora talvez México em novembro, então a gente só está dependendo de algumas coisas. Então a Bem Brasil também vem crescendo muito. Hoje isso, 2020, a gente era quase zero, né? Apesar de que a gente lá no início, em 2008, 2007, a gente já exportava flocos para o Japão, mas é um subproduto, não é a batata, né, que a gente está exportando agora. Então a gente começou esse trabalho e hoje já está em 3,5% da nossa receita, o faturamento, e a gente quer crescer esse percentual, né? A gente quer chegar em 2026, 2027 com 10, 15% do nosso faturamento
representando o comércio exterior. A Bem Brasil, né, ela vem crescendo, né, ano após ano, e a gente pretende continuar esse crescimento, né? A gente pretende fazer da Bem Brasil uma grande empresa, já é uma grande empresa, né? Ela hoje já é uma grande empresa no cenário nacional, e a gente pretende, né, cada vez mais fazer com que ela cresça, fazer com que ela esteja aí no cenário nacional como uma das maiores empresas alimentícias do Brasil.